Olá a todos, boa tarde. Privilégio tê-los por aqui. Nós já vamos começar a nossa conversa sobre educação infantil. Eu vou apresentar para vocês com o apoio desse slide. E tão logo vocês vão reconhecendo, né, as dúvidas, vocês vão poder colocá-las aí no chat que está acontecendo ao lado. E temos uma equipe que vai reconhecer quais são as dúvidas que vocês estão tendo e vamos nos organizar a fazer um bate-papo interativo, tentando tirarmos algumas dúvidas das muitas que possivelmente nos rodeiam por esses dias, né? Então, a ideia aqui será nós pensarmos juntos numa apresentação sobre a educação infantil. Eu espero que vocês tão logo também comecem comigo vendo essa tela que eu vou compartilhar, mas enquanto isso eu vou me apresentar. O meu nome é Lilian Neves, e eu tenho sido aí uma parceira da rede de vocês, e através de uma consultoria a gente vai juntos pensar os temas aí que rodeiam as questões da educação infantil. Muito bem, são dias diferenciados, né? Eu espero que a equipe já vai compartilhar essa tela, que eu agora vamos começar numa apresentação, e eu fico aqui no cantinho enquanto vocês me acompanhem nessa conversa. Bem, falarmos de educação infantil é focarmos essa conversa num tempo de afastamento por emergência, né, de saúde pública, que em virtude da pandemia Covid-19, enquanto isso a gente aprende sobre essas demandas todas de ensino remoto e de como fazer isso acontecer adequadamente nessa etapa desse ensino da educação básica. Muito bem, como que vamos nos organizar por aqui? Nós estaremos juntos por 1 hora e serão 5 blocos de textos. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre o currículo da educação infantil, rapidamente, reconhecendo quais são as estruturas que a BNCC nos orienta e nos exige em termos de direitos de aprendizagem para esse segmento. Logo depois, nós vamos parar para algumas perguntas bem pontuais sobre dúvidas de currículo. Aí iremos para um segundo bloco de conteúdos que vai falar de um posicionamento da última versão, que ainda está em revisão, aguardamos a publicação pelo Ministério da Educação, mas o Conselho Nacional de Educação se posicionou sobre esse tempo de ensino remoto. E como que a escola particular, né, principalmente focada na nossa conversa aqui, a educação infantil, precisa se atentar para essas práticas. Pararemos mais um pouquinho para reconhecer as perguntas dessa temática. Depois seguiremos para um terceiro bloco de conteúdos, que será sobre planejamento e registro. Então, vamos sugerir aqui um modelo de vocês fazerem esse planejamento e também reforçar a importância de que quanto melhor for o registro das atividades que vocês oferecerem nesse tempo, tanto melhor será qualquer tipo de intervenção ou de respostas a entes, sejam reguladores da oferta educativa, sejam famílias, reguladores de questões comerciais. Então, falaremos desse registro. Mais uma vez, paramos para perguntas específicas sobre formalização desse registro. Então, passaremos para um quarto bloco. Vejam que tudo isso é dentro desse tempo que nós temos, né? E vamos, então, a focar sobre a avaliação. O que são as evidências de aprendizagem e como que a gente pode fazer registro delas. Mais uma vez, paramos para perguntas e, por fim, passaremos rapidamente algumas reflexões de ordem mais de inspiração aí, né, para nos orientarmos às conversas com as famílias. E aí teremos o nosso tempo encerrado. Então, eu espero que possamos aproveitar aí da melhor maneira esse percurso juntos, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro bloco será sobre currículo escolar. E currículo escolar, nós temos a legislação de 2018, é a nossa recente referência sobre a Base Nacional Comum Curricular. A base não é um currículo, ela é uma referência curricular para que as escolas organizem os seus currículos. Então, é bem possível que a sua equipe, nesse tempo, 2019, 2020, já tenha se dedicado a fazer a sua leitura e o reconhecimento de tudo que ela traz. Especificamente a educação infantil, eu pus uma tela aqui de síntese do que ela nos orienta, né, e no que ela
nos diz em termos de legislação. Então, ela vai eleger quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessa faixa etária, organizar os saberes por campos de experiências e definir com mais detalhamento quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, só aqui a gente já se inaugura com 3 termos bem representativos em se tratando de currículo. E vocês vão ver que tanto no planejamento quanto na avaliação, esses serão os termos que nós utilizaremos lá, até porque todo o nosso movimento agora de registro e de apreciação do desenvolvimento das crianças deve se balizar nesse documento nacional e transcendê-lo, né? Ele é o mínimo, mas a gente pode, obviamente, se estender a fazer a identidade de cada escola da maneira como ela acontece. Então, temos aqui direitos: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, construir sua identidade pessoal. E os campos de experiência seriam 5 campos: eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Depois, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento vão ser organizados por campo de experiência para 3 grupos plurisseriados. Então, aqui são bebês até 1 ano e 6 meses. Depois, teríamos um grupo maior de 3 anos aqui. Então, 1 aninho, 2 aninhos e 3 aninhos compartilham de mesmas metas de desenvolvimento. Obviamente que não são atividades idênticas, mas as metas são compartilhadas. E depois temos a pré-escola de 4 e 5 anos, em que as metas vão receber esse aumento, né, de exigências ou de habilidades que já começam a se formar. Nesse sentido, nós temos 2 termos que andariam conjuntamente nessa oferta curricular, que é o de recursividade e de aumento progressivo na complexidade. Recursividade porque à medida que a gente conclui um ciclo, a gente inaugura um próximo. Então, é algo contínuo. Essa imagem aí vocês já devem ter visto, né? Tem até sido ressignificada em alguns centros de beleza que recuperam, mas ela é um formato que indicava a existência num determinado comércio de um barbeiro. Vocês devem estar relacionando isso aos salões, né, masculinos. Então, os barbeiros, quando eles acumulavam a função de atendimentos médicos e atendimentos de beleza, tinham essas 2 faixas aí, as vermelhas e azuis. E à medida que ela gira, você vai tendo essa ideia de continuidade e de entrelaçamento. Então, é só uma metáfora, obviamente, mas os conteúdos, à medida que vocês forem lendo os currículos, vocês vão vendo que elas são recursivos, eles retornam a todo o tempo, e aí o Edgar Morin, o francês, pode nos ajudar a entender esse pensamento que é contínuo, né? E a complexidade é porque ela vai aumentando o nível de dificuldades. Dificuldades de conceitos, níveis de habilidade cognitiva, aí vocês vão lembrar daquela escadinha lá de taxonomia de Bloom, né? Que é lembrar, compreender, aplicar, avaliar, analisar e criar. Então, você vai, à medida do trabalho de um mesmo objetivo, você vai aumentando gradativamente a complexidade à medida que as crianças vão crescendo. Dependendo do contexto de aplicação, também pode aumentar a complexidade, do tipo de material, se é corporal, se é concreto ou se depois num pensamento mais abstrato, o tipo de linguagem que se usa com a faixa etária e o conjunto disso tudo articulado vai trazendo essa criança para um desenvolvimento. Por que é importante nós pensarmos nisso agora? Porque nós estamos num tempo de distanciamento social, é o termo mais adequado, mas nós temos que garantir que essa criança venha caminhando no seu desenvolvimento. Então, nós vamos fazer algumas ações junto às famílias, é o que veremos. Até aqui, tenho visto que vocês têm se identificado, né, aqui no cantinho do chat que vai correndo, mas eu quero também saber se temos, então, na temática de currículo, alguma pergunta. Nós vamos seguir, então, mais um pouquinho e vamos juntar as perguntas, tá bem? Dos campos de experiência com as perguntas da próxima etapa, que seria
talvez a questão mais operacional desse tempo, né? Então, ensino remoto. Então, até agora vocês não tiveram perguntas, por favor, se elaborem, que tão rápido vocês consigam se elaborar, eu também consigo me organizar para a gente ter um tempo de responder ao máximo, né, as dúvidas de vocês. Então, sobre o ensino remoto, acho que esse é um ponto que todos podem estar aguardando para a gente ter uma clareza. Os textos que vou trazer nessa sessão foram retirados desse último parecer do Conselho Nacional de Educação. É importante nós considerarmos que há regulamentações locais, estaduais, mas como a rede ela é representada em muitos estados, então aqui nós não vamos enfocar especificidades, então nós vamos falar de um bloco mais nacional em termos de diretrizes, tá bom? O calendário foi flexibilizado por uma medida provisória, então, para a oferta do ensino, é necessário a somatória de duas características, que eram dias letivos e carga horária. Então, eram no mínimo 200 dias letivos e no mínimo 800 horas de carga horária. Então, uma vez que nós já vimos que o afastamento, o distanciamento social, o período de emergência foi se avolumando e que não daria para cumprirmos esse tempo com reposições presenciais até o final do ano civil de 2020, ele teria que invadir, né, um próximo ano. Então, houve essa flexibilização, mas não houve, nesse caso, flexibilização da carga horária pelo Conselho. Nós vamos ver, há uma especificidade sobre isso para a educação infantil. Vamos caminhar mais um pouco, tá bem? Então, são dupla exigência, dias letivos e carga horária. Dias letivos foi flexibilizado. Carga horária, em termos de uma orientação geral, foi dado o seguinte, que há possibilidade dessa carga horária ser ofertada por uma reposição presencial. Então, nós tivemos um período do ano de 2020 com aulas presenciais. Aí fomos suspensos das atividades presenciais e então nos organizamos a atividades remotas, tão logo conseguimos nos ajeitar, né, com muitos processos que isso exigiu. Mas depois, quando retornarmos, nós poderemos ver quantas horas foram contabilizadas nesse período e tentar repor presencialmente algumas dessas aulas. Então, é a primeira hipótese que ele traz escrito no texto. Então, há a possibilidade de fazer reposição de carga horária também presencial ao fim do período de emergência. Um segundo ponto é o que eles consideram, o Conselho Nacional de Educação considera a possibilidade da realização de atividades pedagógicas não presenciais. E é aí que se inaugura uma forma de ensino que muitos estão sendo reconhecidos por ensino remoto emergencial. Então, essas atividades também estão sendo consideradas como atividades. Segurem um pouco mais sobre carga horária para a educação infantil nesse assunto. Aqui ainda estamos na abordagem mais ampla, tá bem? E uma possibilidade de que essa carga horária também venha a ser cumprida no decorrer do ano letivo é que, quando retornarmos às aulas presenciais, essa carga horária diária possa também ser ampliada. Então, ao invés de 4 horas, você vai oferecer 4 horas e 30, ou 5 horas, de acordo com o que for possível no planejamento de vocês. Mas o curioso é que até essas horas de acréscimo tem a flexibilização de poder ser mediadas ou não por tecnologia de informação ou comunicação. Então, esse é um ponto curioso aí do texto que está em vias de ser aprovado. Como nós recebemos uma prévia, então é possível a gente estar tratando do texto divulgado pelo próprio Conselho como prévia à revisão. Em termos práticos, operacionais, aí eu fiz uma sugestão aqui. A ideia é, veja, o primeiro dia que você fez de afastamento até o último dia, quando isso tudo parar, né? Então, agora não é possível fazer esse cálculo, só simulações. Há simulações, por exemplo, acontecendo considerando práticas internacionais. Então, tem países que já estão retornando com cerca de 60 dias de afastamento, outros com 84 dias de afastamento. Então, nós estamos aí com 40 e poucos dias, e então simular esses cálculos é possível e vocês podem ter essas bases
de práticas internacionais do que fizeram. Então, a primeira coisa é a gente colocar essa carga horária como se fosse um banco de horas negativas. Quantas foram as horas que nós não ofertamos presencialmente? Depois, quantas serão as horas? Isso vale para qualquer nível, etapa de ensino. Quantas foram as horas que eu consigo organizar como tendo sido dadas em reposição de ensino remoto? E aí eu acho nesse saldo a carga horária que precisa de ser reposta. E a partir daqui é que eu vou desenhar quais são os dias no calendário que eu consigo avançar. Dezembro eu posso ir até o dia 23 de dezembro, os feriados tais e tais eu posso considerá-los, ou não, eu não quero considerar aquele outro porque é um feriado religioso, mas então a gente tem tantos sábados, então a gente vai fazer um reconhecimento, uma varredura no restante do calendário e descobrir onde essas horas poderiam acontecer com reposição presencial ou com aquele aumento de carga horária também contando com tecnologias. Para a carga horária do infantil, aqui a primeira especificidade. Em primeiro lugar, o texto da lei diz que foi muito difícil, e que se mostra difícil, quantificar tempo às atividades infantis, uma vez que não há métrica matemática razoável. Então, uma criança, para desenvolver determinada atividade, ela pode levar pouco tempo ou muito tempo, porque os níveis de desenvolvimento em que se encontram serão muito determinantes para esse tempo que se gasta. Mas, então, são os arrazoados as considerações, né, os pressupostos do texto como veio. Outra coisa que se identifica é que, ao se fazer orientações e atividades aos pais, evita-se a necessidade de reposição ou prorrogação do atendimento ao fim do período de emergência, esse eu vou ler, é muito importante, acompanhando tão somente o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino como um todo quando do seu retorno, e que cada sistema de ensino deve regulamentar. Então, como normatização nacional, não houve posicionamento claro do Conselho Nacional de Educação em termos de necessidade de cumprimento de carga horária do infantil. O que ele faz é sugestão, e nós vamos ver mais à frente de outras atividades, sugestão de como aquela rede se comportar na reposição das outras etapas que o infantil acompanha até aquela data de funcionamento. Traz outros elementos em função de 60% de obrigatoriedade da frequência, mas esses são elementos de um argumento, mas que não há um posicionamento claro de que deve ser aproveitado qualquer hora de reposição remota e nem tampouco de que essa carga horária teria que ser cumprida de alguma maneira. Mas lembremos que o Conselho legisla para todos os sistemas de ensino. Então, como cada sistema de ensino deve regulamentar o seu, os municípios devem certamente se posicionar quanto à educação infantil. Já a educação particular, as escolas particulares, nós teremos outros elementos entrando aqui. O primeiro deles é que nós temos um contrato de prestação de serviços e certamente a família se organizou em cima dessa prestação. E um conceito muito importante agora, para as escolas se organizarem, a fim de orientar as famílias e de responderem a eventuais demandas, é a seguinte: se a escola oferece uma proposta de ensino, essa proposta foi entregue como anual. Então, nós ofertamos uma proposta de educação anual, num contrato de anuidade, acredito que seja a maior parte dos regimes aí contratuais devem ter esse perfil, né, de formação comercial, porque agora estamos falando de relações de fórum já de um direito comercial. Então, você oferece um serviço anual que tem um valor anual de uma anuidade e que é dividida em 12 parcelas. Então, o que muitas pessoas fazem é assim: este mês eu não sei se eu deveria ou não deveria pagar essa mensalidade porque eu não tive aula neste mês. Então, o que a escola em regime de oferta particular deve se organizar é para buscar garantir as condições de oferta
anuais. Então, se foram tantas horas, busquem reconhecer se ao fazerem tais reposições, essa condição de oferta anual se mantém, então justifica as mensalidades da mesma maneira. Há alguns movimentos que a gente acaba vendo a prática, como está acontecendo, de algumas famílias pensando em retirar os filhos por um tempo e depois retornarem. Isso tudo não foi indicado, né, por algumas manifestações aí de juristas, uma vez que aquele profissional na escola, até para poder ter condições de retomar e receber novamente os seus estudantes numa eventual saída, eles precisam manter-se contratados, e as escolas têm esses custos. E também eles vão precisar se estender mais tempo para poder fazer essa reposição. Então, de uma certa maneira, carga horária para o infantil, para a educação privada, a orientação seria uma oferta de um serviço anual, parcelado de 12 vezes, e nós vamos buscar manter as condições de oferta da anuidade, ainda que repondo em novos dias. Esperamos todos nós que todo esse afastamento se conclua, não como uma brevidade irrefletida, né? Que serão feitas quando oportunas. É também uma outra informação importante de observarmos aí de práticas internacionais, é que o retorno às aulas normalmente também tem acontecido prioritariamente com a infância. Então, os menores começam primeiro a voltarem às salas de aula com o nível de distanciamento social requerido, então tem todo esse cuidado do retorno às aulas também. Então, vamos seguir ainda sobre o documento do Conselho, e a gente já está reconhecendo algumas perguntas para responder tão logo esse bloco vá se finalizar. O Conselho Nacional também pede cuidados para organizar esse trabalho. O primeiro cuidado é evitar a sobrecarga de trabalho pedagógico, tanto para o estudante quanto para os professores. Outro cuidado é evitar permitir que ocorram prejuízos ao processo de ensino-aprendizagem, e para isso ele pede para que não haja interrupção prolongada dos estudos. Então, independentemente do Conselho estar regulamentando o aproveitamento ou não de carga horária sendo oferecidos em regime remoto, ele orienta que tão logo seja possível as escolas façam apoio pedagógico com os pais, com as famílias e com os estudantes, em meio da tecnologia, é um meio de entrega bem seguro, e que não haja tamanha interrupção, até para não haver esse prejuízo no processo e as defasagens serem consideráveis. Um outro aspecto é que a promoção da criança deve ocorrer independentemente do atingimento de objetivos de aprendizagem estabelecidos pela escola. Isso é muito interessante, porque não há retenção nessa fase de escolarização. Outras contribuições trazidas pelo Conselho Nacional de Educação. Ao contribuir para minimização das eventuais perdas para as crianças, o Conselho orienta, primeiro, que a escola desenvolva materiais de orientação aos pais ou responsáveis. Obviamente, esse encontro nosso não vai dizer o que vocês já sabem sobre atividades e orientações para a infância, mas vocês devem fazer essa comunicação, essa aproximação com as famílias. O segundo, que haja esse contato com os pais ou responsáveis mais efetivo com o uso da internet. Eles até enfatizam muito os aplicativos de mensagens instantâneas do celular, porque tem sido uma comunicação de acesso mais facilitada pelas famílias, mas que não exige esse feedback sistemático. O feedback como forma de comunicação é assim: se a escola escolher que seja feita via WhatsApp, ela vai ter que ficar respondendo. Ou se ela vai responder por respostas por cartas, por comunicações oficiais. Então, como a escola vai conduzir esse acolhimento das demandas das famílias e resposta é definido pela própria escola. Se é por e-mail, se é pelos meios de comunicação, às vezes, que já tem desenvolvida por aí. O quarto é que haja um guia de orientação aos pais, e nesse guia serem incluídas informações como higiene e alimentação. É um cuidado que
que entendem, até há uma ênfase em virtude de oferta de merenda escolar, em que as crianças, principalmente se pensarmos em termos de desigualdades sociais e de nível nacional, a escola tem um papel muito importante na alimentação de muitas crianças, então veio essa ressalva, né, para que as famílias tenham essa atenção também. Uma quinta contribuição é que as atividades que forem encaminhadas têm caráter mais lúdico, mais recreativo, criativo e interativo. Eu gostei muito dos termos que ele usa. A ludicidade é porque é um mundo de imaginação, né? De inventar, de fazer o processo de uma maneira mais da brincadeira e dos jogos e da alegria, que nessa fase é bem contagiante. As crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando prioritariamente, então para tornar essa ludicidade, né, mais enfática através da brincadeira. Houve uma outra orientação de que caso você tenha condição de entregar materiais pedagógicos de suporte, principalmente em alguns locais que às vezes o acesso de tecnologia pode ficar comprometido, você faz materiais impressos e podem disponibilizar na porta da escola para que as famílias busquem, sempre fazendo uma escala, um revezamento para evitar aglomerações e contatos sociais tão intensos, porque afinal de contas nós estamos em tempo de contaminação, né, com a Covid-19. E uma última contribuição que eu pensei, as contribuições não vêm enumeradas assim, essa foi uma identificação intencional. A avaliação é realizada para fins de acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, nós falamos sobre isso, nem mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, foi uma ênfase, porque muitas vezes a gente faz uma avaliação e com aquele diagnóstico, diz se ela tem condições ou não de prosseguir os estudos em outra série. Mas para a educação infantil há essa firmeza de que isso não deve acontecer em termos de promoção. Por fim, ele então vai começar a detalhar cada segmento, cada etapa, e nós já estamos chegando ao final desse bloco e já vejo que tem as perguntas para a gente começar a bater esse papo. Ele vai então enfatizar. Eu só trouxe aqui as da educação infantil, em virtude, obviamente, do nosso tema de hoje. Então, são crianças de creches de 0 a 3 anos. As orientações aos pais devem indicar atividade de estímulo, então essas crianças devem ser estimuladas. Lembrando que estímulo é algo que vem de fora para dentro, não é motivacional, é para envolvê-las no engajamento, com jogos, com músicas, e que os pais possam fazer leituras a essa faixa etária. Observe que para 0 e 3 anos não há indicação de exposição dessa criança diante das tecnologias, até em virtude de outros pronunciamento já de organismos de ordem psicológica e médica e a afetação que tem o contato com tecnologia. Mas, em sendo possível, modelos de leitura, então o pai pode ter contato com a tecnologia, mas não expor tanto a criança ao contato direto com a tecnologia, a não ser com alguma música para engajar. Observem que vídeo ou áudio para engajamento e não para essa interação tão intensa. Já as crianças de 4 e 5 anos repetem as orientações de atividades de estímulos, os pais fazendo leituras e também estimulando, né, o reconhecimento das letras, dos alfabetos e até algumas atividades em meios digitais quando possível. Então, já se abre essa possibilidade de relacionamento digital direto com as crianças. Orientar o envolvimento às rotinas, como espaço de interação e aprendizagem, e fortalecer o vínculo, sem dúvida alguma. Família é o lugar do afeto, né? E esperamos que assim possa estar ocorrendo. É claro que as demandas e as tarefas domésticas também se exaurem, todo cuidador deve estar cuidando desse aspecto também. Aqui em casa eu tenho bem essa experiência, são 4 filhos, então a dinâmica é bem intensa, mas sem dúvida alguma, há como desenvolver e potencializar o desenvolvimento para ganhos cognitivos, afetivos e de sociabilidade.
Tecnologia, acredito que seja a última e já começo a tentar responder antes que ela se acumule muito mais, é que essas atividades não se caracterizam pela mera substituição de atividades tecnológicas, mas de orientação a como devem acontecer. Há dois termos que eu queria ressaltar, eles são usados no decorrer do documento, que certamente vocês devem se apropriar deles integralmente, então logo seja a validação, mas o termo de síncronos ou assíncronos. Então, o síncrono é ao mesmo tempo. Quando eu estou falando aqui, você está do outro lado numa live, por exemplo. Agora, assíncronos são vídeos gravados e você pode assistir a esse vídeo quando você puder ou dispuser de tempo. Em termos de disponibilidade tecnológica, os técnicos de computação, os especialistas, indicam que utilizemos mais dos meios assíncronos para esse diálogo, porque não entra em picos de uso muito elevados de tecnologia síncrona e venha a cair redes e sinais de internet ficarem fracos e vídeos ficarem delongando ou os áudios não chegarem a tempo. Então, são dois termos que vale a pena conhecermos. E aí pararemos um pouquinho para, nesse tempo, irmos a algumas perguntas. Deixe-me aqui reconhecer. A primeira pergunta é feita pela Eubiane Lima. Os eixos de trabalho com as crianças pequenas se baseiam em interações e brincadeiras. Como promover ações à distância pautadas nesses eixos? Sem dúvida da vontade de ir lá e brincar com a criança, né? Mas você vai fazer a orientação dessa brincadeira. Então, você pode criar jogos ou fazer a orientação de jogos que já se conheçam em casa. Nós vamos ver aqui à frente, em algumas imagens que trouxe para vocês, reconhecer na família quais são os jogos que já possuem, ou então montar jogos com peças coloridas que eles já tenham disponíveis e trabalhar cores, quantidade, letras de como começa o nome. Então, as brincadeiras realmente vai depender desse grau de imaginação, tanto da nossa equipe, né, de professores, quanto das famílias participando. Uma outra pergunta da Rosivânia Figueiredo. Ela diz assim: a BNCC organizou a educação infantil em 3 grupos de criança por faixa etárias: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, correto? O grupo das crianças bem pequenas aglomera crianças em estágios diferentes, bem distintos. Sim, são 3 idades ali, né? Em termos de organização de turma, como deve ser feita a organização desse grupo? O que sugere? Sabendo que a estrutura física é limitada, a única organização que é feita por idade na legislação curricular é a das creches, né? Então, a educação infantil, creche e pré-escola, eu não sei se esse é o termo que você usa para identificar na escola como você oferece, mas na legislação, até 3 anos é creche, 4 e 5 anos é pré-escola. Então, como inclusive saiu agora nessa versão de documentos. Então, você vai pensar nas fases de desenvolvimento por idade. A criança, nesse grupo que você disse aqui, a criança de 1 aninho, 1 e meio para 2, 2 aninhos e 3 aninhos, até 3 anos e 11 meses. Eles ainda são específicos assim, né? Então, nós vamos ver mais à frente, na hora do planejamento, que é possível, sobre um mesmo aspecto, criar níveis de desenvolvimento para esses aspectos. Então, eu espero que sua pergunta se resolva de alguma maneira. Você sugere, sabendo que a estrutura física é limitada. Sim, a estrutura física é tanto do retorno das crianças, mas como oferta de ensino, no caso, a orientação, apesar do currículo ser o mesmo, ser plurianual, você deve considerar o desenvolvimento por idade. Pergunta da Maria Ivone Silva. O que fazer quando os pais não pensam de tal maneira? Sem dúvida alguma, família e escola já é uma parceria que a gente sabe que tem que entrar em acordos muitas vezes. E o cuidado dessas crianças estando em casa tem trazido esse tipo de questionamento com mais afinco, né, com mais presença, porque parece que a escola está aliviada de tal tarefa, enquanto as tarefas de cuidado com as crianças e desenvolvimento estivessem só a encargo da família. O que está havendo é um remanejamento de calendários e carga horária, foi o que nós dissemos. Nós vamos tentar ao máximo preservar a oferta do serviço anual, como foi pressupostamente oferecido nos contratos de prestação de serviço. Então, temos que trazer esse pai à reflexão junto da escola.
Viviane Gonçalves, as perguntas estão chegando, eu vou fazer mais duas aqui, mas depois, se a gente tiver um tempinho no final, a gente vai avançando nas próximas, tá bem? Viviane Gonçalves. Tem uma dúvida referente ao ensino remoto. Se a família se recusar a acessar a plataforma de ensino porque não acredita em aula remoto para a educação infantil, observe que a oferta de ensino remoto para essa etapa, que é a educação infantil, ela está sendo para reduzir o nível de interação da criança com esses estímulos formativos. É claro que é desejável que as famílias se interajam minimamente com as propostas que estão acontecendo. Agora, o que vai acontecer é que quando essas crianças retornarem à escola, e aí é um outro ponto muito importante, toda a escola deve se dedicar a avaliar novamente qual é o estágio de desenvolvimento e aprendizagem de cada uma, como se encontra. Mas a gente não pode exigir que a família faça assim. O que há de orientação é em termos de tentativa de fazer uma métrica de frequência. Então, há professores que estão fazendo lives, reconhecem quem apareceu e fazem a frequência. Há os que estão identificando pelos acessos remotos famílias que nem logaram, então também fazem contato telefônico, buscar essa aproximação. O que a família precisa é de ser acolhida também nesse tempo pela escola, e quanto melhor for esse atendimento, essa aproximação, essa acolhida, tanto mais também fortalece o vínculo dessa escola com dessa família com a sua escola. Então, é um tempo de nos dedicarmos a ajudarmos mutuamente nesses assuntos. Eu vou só até mais a pergunta da Valéria Cunha. A partir do infantil 4, existe obrigatoriedade de matrícula da criança no ambiente escolar. Nós aqui não estamos recuperando outro tipo de legislação em termos de obrigatoriedade, de frequência, enfim. O que há são métricas muito mais como princípios, como grandes abordagens. Há um afastamento da criança dessa escola, há um movimento das escolas para buscar a aproximação dessa criança, de não reduzir esse tempo de baixa interatividade e depois prejuízos de cognição corporal e socioemocional. São muitos os prejuízos. Então, nós estamos nesse resgate. Enquanto isso, vamos fazer registro de horas, porque não sabemos qual vai ser a regulamentação de cada local. Eu preciso parar um pouquinho nesse bloco. Eu sei que as perguntas desse bloco são as mais representativas em termos de dúvidas desses dias, mas vamos tentar seguir aqui com a nossa programação para tentarmos ao menos falar um pouquinho dos outros tópicos, e depois a gente pode retomar, e se vocês tiverem disponibilidade, a gente ainda avança alguns minutinhos a mais aqui para eu responder as perguntas, se possível, tá bem? Então, vamos ao tópico de planejamento escolar. Para pensarmos, então, em planejamentos, aqui são dicas que eu faria. Então, nós teríamos que pensar num planejamento para períodos semanais. Eu sei que os professores têm uma prática de planejar as aulas diariamente, mas por que a orientação é de um período semanal? Para que haja variação metodológica entre os dias, uma vez que os contatos serão bem reduzidos. Então, quando a gente vê o todo, é possível que a gente tente dimensionar um pouco de cada coisa dentro de uma semana. Então, é um tempo bom para se fazer essa organização. Ainda que você vá encaminhando dia a dia para as famílias, se essa for sua escolha de orientação e contato. Buscar variação metodológica com vistas a promover atividades dos diversos direitos de aprendizagem. Eu vou mostrar quando a gente for registrar como que isso vai poder ficar bem claro. Abordar todos os campos de experiência cada semana. Então, é por isso que se a gente faz um planejamento semanal, e são 5 os campos de experiência, a gente pode buscar enfatizar um pouco mais de cada campo. Identificar os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados. Esse aqui é quase um manualzinho de passo a passo de como usar o formulário que vem a seguir. Pensar na carga horária possível essas atividades, lembrando que é só um dimensionamento, uma suposição de um tempo que daria pela experiência de vocês para desenvolver aquela atividade. Orientar o que o adulto responsável deverá observar e estimular o desenvolvimento da criança. Às vezes a gente fala, olha, essa atividade, que é de recorte, por exemplo, observe como ela está
se relacionando, se ela tem facilidade de pegar na tesourinha. Não é dar aula para os pais, mas é só dizer assim, atente-se para isso, é isso que buscamos. Então, vamos ver aqui como que ficaria num formulário esse tipo de diálogo. Esse é um modelinho. Vocês podem, obviamente, eu não sei se haveria pergunta por aí acontecendo, se nós vamos disponibilizar esse material, e sim, a rede já me orientou que vai estar disponível a vocês. Então, aqui a ideia é a seguinte, que um formulário, você diz qual é o período da atividade que você fez, o planejamento, identifica qual é o currículo da BNCC que você está desenvolvendo e especifique se for alguma série, alguma turma bem pontual. Então, às vezes, crianças pequenas, aí você fala que é o infantil, primeiro período, por exemplo. Então, você colocaria aqui embaixo. Deixa eu voltar. Aqui teríamos os 5 campos de experiência para dimensionarmos um planejamento semanal que dê minimamente atenção a cada um desses campos. Vale entender que são campos, não são tão... Eles são didaticamente separados, mas eles não são plenamente separados, né? É como se fosse um grande campo e você cria algumas divisões para poder gerenciar tudo aquilo. Então, você vai ver que, dependendo da atividade, ela atua em mais de um campo de experiência. Então, se eu vou tocar uma música e dançar com a criança, eu desenvolvi corpo, gestos e movimentos e trabalhei sons. Então, você pode, com a mesma atividade, às vezes, ser trabalhado 2 campos. Então, nessa hora, você vai ver qual foi a atividade, qual foi o objetivo preponderante no uso daquela atividade. Então, você vai colocar aqui, copia e cola mesmo, lá da BNCC, qual o objetivo de aprendizagem que você está trabalhando nesse planejamento. Orienta a atividade e a forma de desenvolvê-la, dimensiona minimamente qual é uma carga horária para isso e identifica o direito de aprendizagem que está sendo cumprido aqui. Observe que só depois que você define uma atividade é que é possível você reconhecer nessa atividade qual é o direito de aprendizagem. Então, por isso que o formulário tem uma sequência de preenchimento. Nós vamos vê-lo preenchido. E o que se espera nessa faixa etária é como se desse um foco para a atividade, um foco de atenção, né? E aí nós temos os termos mais técnicos, seriam os descritores e a intencionalidade da atividade, intencionalidade formativa. Aqui é um exemplo preenchido, por exemplo, nós estamos trabalhando com o Infantil 3, a turma da professora Ana, então eu marquei com um X, que é esse o currículo que eu estou atentando. Para o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, eu identifiquei que eu vou trabalhar agora esse objetivo de aprendizagem, desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Nossa, um objetivo desse dá para fazer muitas coisas. Tudo bem, então o que você vai fazer que esse objetivo vai ser contemplado no seu planejamento? Eu vou orientar que façam um desenho com os lápis de cor que possuem e que tentem escrever o seu nome com ou sem modelo, do jeito que eles sabem. Bem, eu imagino que essa atividade deva ser dimensionada em 20 minutos, lembrando da ressalva lá da dificuldade de métrica, e que ao fazer isso aqui, ele começa aí eu vou ler aqui quais os direitos de aprendizagem são dominantes nessa tarefa. Sim, quando escreve o meu nome, quando escreve o seu nome, ele se conhece um pouco mais. E quando ele faz um desenho, é um movimento de expressividade. Então, eu identifiquei que são esses dois os direitos contemplados por aqui. Pode ser um só, pode ser mais de 2. A sugestão é que tente ser mais focado, né? Então, no máximo 2 seria uma sugestão. Agora, o que mesmo que você estava querendo observar aqui nessa idade? Se ele está pegando o lápis adequadamente. Mas ele está fazendo isso na família, eu não vou conseguir ver. Aí vem agora a outra parte que é da avaliação. Mas pelo menos é o desenvolvimento, o planejamento da atividade decorreria dessa maneira. Aqui vai ser uma contação de história, conhecendo os sentimentos dos personagens, expressando o seu, enquanto atende um objetivo de diálogo e de reconhecimento de expressividade dos desejos e necessidades. Aqui ele se expressa e ele participa. O que eu estou esperando? Que ele comece a ouvir com atenção e comece a reconhecer os sentimentos e se expressar sobre eles. Então, observe que o que se espera da faixa etária é só um foco mesmo de atenção. Bem, então, com o planejamento, nós terminaríamos a proposta de modelo aqui.
E reconhecendo que essas crianças estão em desenvolvimento crescente e que cada um vai se encontrar num estágio, mas é possível ir criando estímulos e ambientes, situações de aprendizagem que tornem esse lugar um lugar ótimo para que isso aconteça, embora todas as dificuldades aí de nossos contatos. Bem, vamos parar e responder mais duas perguntas. Onde eu parei aqui? A minha lista de perguntas foi só subindo, viu, gente? Ana Carolina Libânio, como fica a utilização do lúdico como ferramenta pedagógica para o último ano na educação infantil em fase de escrita, letras e números? Podemos despertar essa escrita? Claro, lembrando que são metas que principalmente a educação privada tem muito enfática, mas não são metas de garantia de alfabetização na educação infantil em termos de propostas curriculares nacionais. Mas sim, ele precisa de estímulos e a ludicidade pode estar presente até na escrita, gente, até no trabalho que é árduo, né? Eu sei que muitas vezes são movimentos motores, enfim, que precisam de ser estimulados, mas a gente vai precisar de plantar essa ludicidade de alguma maneira. Eu não estou aqui conseguindo identificar se estão sempre equivalentes as perguntas que eu estou lendo agora com a temática, mas vamos seguindo nas perguntas. Letícia Corradini, quanto tempo deve ter uma videoaula para infantil? Puxa, que pergunta, né? Se eles não conseguiram nem dimensionar quanto tempo cada coisa, mas nós temos que lembrar que cada criança tem o seu tempo de atenção. E um tempo de atenção máximo para essa idade é em torno de 8 minutos, sobre alguns estudos da neurociência. Mas não é uma métrica que a gente pode bater o martelo, né? Tem crianças que um vídeo de 2 minutos, se ela não se engajar naquele vídeo, ela vai largar e não vai nem dar sequência. Outros, dependendo de como é a performance daquela pessoa que está no outro vídeo, também não se gostam, né, desse sentido. Agora, 8 minutos são as trocas de atenção. Mas você pode fazer, então, conta uma história, depois mostra uma outra coisa, então vai criando links para outras atividades e às vezes você estende esse tempo de atenção um pouco mais. Mas não é uma resposta métrica, são dimensionamentos aí do que se pode considerar. E a última pergunta por agora, Fabiana Nilson, o maior desafio são os pais. Como fazer com que eles vejam a plataforma digital como sendo positiva? Essa comunicação de que a escola vai se redimensionar para uma oferta no decorrer do ano letivo e que esse é um tempo que não depende, obviamente, de vontade de nenhuma instituição, é um argumento que é o mais forte, né? Do quanto que a gente quer dar o apoio a vocês nesse período de afastamento e de como que nós vamos nos desdobrar para fazer esse contrato dessa carga horária e das reposições acontecerem num tempo oportuno. Às vezes, se dependendo, for mais tempo, pode oferecer uma semana de uma atividade em janeiro, como uma semana de colônia de férias. Bem, eu tô aqui jogando ideias, mas é mesmo um desafio que eu sei que a escola está passando. Vamos falar rapidinho sobre avaliação escolar, porque o tempo regulamentar, né, para essa apresentação vai se estreitando. Avaliações na educação infantil é para cada objetivo de aprendizagem nós reconhecemos o que daquilo eu estou avaliando, o que eu estou observando. A palavra observáveis, né, nos mostram de comportamentos reagidos. Então, a criança conseguiu me mostrar isso. Eu consegui evidenciar que aquilo estava acontecendo. Por isso, o termo evidências de aprendizagem. As sugestões, aqui vem seguindo como sugestões, que a escola cria uma escala ou rubrica de avaliação. Que ela priorize os primeiros objetivos que ela for ofertar nesse período remoto, mas que em se tendo esse modelo para todo o currículo da educação infantil, para o restante do ano, isso ficará, sem dúvida alguma, brindado nos processos todos. Então, toda escola já tem a lista de indicadores que vai fazer a avaliação. E, às vezes, uma escala. Sim, não, muito, pouco, médio, em desenvolvimento, precisa investir. Cada um vai escolhendo uma escala. A ideia é que você pegue essa sua lista e agora faça a relação dela com a BNCC. Porque
tudo o que for possível responder a partir da relação com a BNCC, a escola está mais resguardada. Então, como nós estamos aqui nos preparando para um tempo que não sabemos o que é que viria de argumentação, quanto melhor vocês estiverem organizados nesses pontos, tanto mais fácil será o tipo de comprovação que vocês precisarão fazer, seja com família, com Secretaria Regional de Educação, seja com um órgão de regulação de consumo. Rubricas são níveis de desenvolvimento, a ideia aqui dessa escadinha é isso, né, que as pessoas vão subindo aqueles níveis, eles fornecem um feedback formativo, as teorias de rubricas de avaliação eu amo, eles são fantásticas. Eles dizem já de expectativas de desempenho, porque à medida que você fala que para aquele objetivo eu tenho 3 níveis de observação, então eu já digo que aquelas são expectativas de que aquela criança se desenvolva. E quando eu informo para aquela família ou para um processo interno de que daqueles 3 níveis que eu identifiquei, aquela criança se encontra no primeiro nível, eu acabo de informar conjuntamente esse feedback formativo de que eu preciso investir para que ela avance os próximos 2 níveis, né? Isso tudo contribui na gestão de currículo e gestão das aprendizagens. Prestem atenção nesses termos. Esses são termos da legislação. As escolas fica agora a tarefa, está lá na BNCC, de realizarem a gestão do currículo e das aprendizagens. Então, a partir de uma BNCC, nós elaborarmos as nossas matrizes de avaliação, nós estamos plantando nesse direcionamento de gestão de currículo e aprendizagens. Ao avaliar, a gente observa as evidências e se isso tudo contar com apoio de tecnologia, questionários digitais, lançamento, a elaboração de relatórios vai ficar mais facilitada porque eu sei o quanto que é trabalhoso, já operei nesse segmento, elaborar relatórios de desenvolvimento, principalmente se ainda contarem com o manual, né? Com o registro manual. Então, aqui seguiria a sugestão do modelo de avaliação. Observem que o cabeçalho é bem parecido com o de planejamento. Por que não é o mesmo formulário e a gente foi colocando sequência? Aqui eu primei por um Word, um formato Word, que os professores possivelmente possam ter mais contato, mas essa tabela pode ser unida à anterior de planejamento, só que ela fica mais longa. Se houver habilidade de se trabalhar num Excel, que é uma ferramenta de planilha, aí sim, tudo fica planilhado no mesmo espaço, mas em não se tendo, a gente modelou aqui para 2 folhas. Então, aqui, o campo de experiência, você vai reconhecer o objetivo de aprendizagem, eu já vou mostrar nele preenchido, para poder facilitar. Então, vejam aqui. Digamos que eu esteja avaliando corpo, gestos e movimentos. Então, eu copio qual é o objetivo. Vejam que eu copiei o mesmo. Habilidades manuais, controle para desenhar, pintar, rasgar ou outros. Dentro deste objetivo, há muita coisa sendo trabalhada. O que é que eu estou observando? Porque lembra que eu estou fazendo avaliação. Eu consigo identificar 3 descritores ou 3 indicadores. Aqui, para habilidades manuais, ele precisa trabalhar a pega do lápis. Então, pegar o lápis adequadamente à escrita. Lembre-se que é verbo no infinitivo e objeto do conhecimento e contexto. Desenvolver habilidades motoras finas ao rasgar papéis e realizar pinturas com tinta. Bem, então, desse objetivo, eu detalho o objetivo em 3 evidências possíveis. E aí eu vou criar o nível, por isso chama rubrica. 3 níveis em que ele pode se encontrar. Para pegar o lápis, ele pode se encontrar. A pega do lápis ainda ocorre com dificuldades. 2. Consegue pegar o lápis adequadamente com a ajuda de mediador. Ou mediador físico, aquela borrachinha, ou com ajuste do educador. O educador vai lá, põe o dedinho da criança, então ele consegue escrever ali. Um 3º nível demonstra boa desenvoltura na habilidade de pega do lápis com a ponta dos dedos. Quem observou essa avaliação? Foi o educador. E onde ele registrou isso? Num relatório. Então, com essas respostas, nós conseguiremos fazer a avaliação dos estudantes, sempre relacionando a BNCC. Aí aqui eu só coloco outros exemplos, claro que isso aqui é tudo sugestão, você vai com a sua equipe identificar exatamente as escalas. Essa observação, se for feita pela família, por exemplo, você pode pedir que tire uma fotografia da atividade,
que ela responda algum questionário. Há quem esteja com ressalva de mandar questionários essa época para a família, para que não se firme de que é realmente ela que desenvolveu a atividade. Mas era uma forma que eu tinha que trazer para vocês e vocês vão avaliar a repercussão disso na sua comunidade. Ou aqui embaixo, é também possível identificar estágio esperado por idade, e aí vem a pergunta lá da professora, como aqui são 3 anos juntos, eu posso dizer que essa é uma meta para o primeiro, para quando tiver 1 ano, essa é uma meta de 2 aninhos, essa é uma meta de 3 a 4 anos. Eu posso criar essas expectativas por idade. E uma substituição de tudo que eu repeti aqui embaixo é que ao invés de você criar sentenças como rubricas, a rubrica tem que ser uma frase que especifique exatamente o nível em que ele se encontra, você pode colocar uma geral, não evidenciado, desenvolvimento parcial e atende. Bem, com essa você seguiria mais rapidamente, mas não é tão específico e não traz feedback formativo como a de cima. E estamos então finalizando com os contextos de aprendizagem. E eu vou ainda gastar uns tempinhos para as perguntas. Vejo que as perguntas são boas, e aí a vontade que dá é de parar e começar. Mas só me permitam, então, avançar aqui nesse tempo final de reflexão com vocês, e a gente já faz uso de mais uns 5 minutinhos para as perguntas. Os contextos de aprendizagem, na família e na escola. Observem que eu não vou falar aqui de como vocês vão fazer com as atividades, disso vocês já sabem. Mas pensem em falar sobre aquilo. Que as famílias conversem com as crianças a importância de higiene, de cuidado com o material, de quando se lê o livro. Quando a gente fala com a criança, a gente produz consciência. Agora, quando a gente faz com ele, o fazer com produz o hábito, a regularidade, a rotina do fazer. Então, há um equilíbrio. Não é só mandar a criança fazer, você tem que fazer isso. Não, é fazer com ela. Mas falar também sobre a importância daquilo traz consciência daquilo que se faz e não somente uma repetição de uma ordem irrefletida que não gera, obviamente, a reflexividade que tanto queremos. Outro assunto é que você deve ensinar que as coisas são processuais, então a planta gasta o seu tempo, o dia nasce, morre. Então, quando a gente vai para eu fiz uma disciplina de doutorado na educação e ela fala o seguinte, que é melhor você ensinar sobre ciência do que ensinar o conteúdo da ciência. Então, ensina a observação. Olha só, a plantinha cresceu, olha só, o sol nasceu. E outro dia, a gente estava assim em casa e a minha filha falou, mãe, pode ligar a televisão? Ai, mas primeiro eu queria ouvir esse passarinho. E realmente tinha um bem-te-vi lindo cantando e deu pra gente curtir o bem-te-vi. Com sabor, né, gente? Aprender, saber tem sabor. Os portugueses falam, quando eles experimentam uma comida, eles falam, sabe bem. Rubem Alves escreve num livro deles, admirando esse sabor do saber. Então, aprender uma coisa nova tem sabor, né? Outra informação curiosa é que quando você coloca áudio, desenvolve a imaginação. Então, não só expor as crianças a vídeos interativos que elas consomem, aquilo não gera concentração, né? Elas estão concentradas ali, mas elas estão altamente estimuladas, mas o áudio faz isso, ele permite que a criança comece a imaginar o que é que aquele áudio contém. Falamos um pouco disso, reconheça se na casa há brinquedos pedagógicos e explore com os pais algumas possibilidades de contar, de cores, do inglês, não é? Das quantificações, de relacionar, de classificar, de seriar. Nossa, são muitas as atividades lógico-matemáticas que vocês conseguem. Outra coisa é permear a vida dessa criança com o trabalho da família também. O que é que o seu trabalho traz de possibilidade para que essa criança também aprenda com você. Você é um engenheiro, você tem mapas em casa, então senta com a sua criança, converse com ela no seu home office, homeschooling, homemade, fazendo comida, né? E as letrinhas, o meu pequenininho de 2 anos, ele fala, pode escrever o meu nomes? E aí ele vem e já procura as letrinhas e a gente para de trabalhar, é claro, e curte isso.
Outra dica fantástica que eu orientaria as famílias é que ao falar com as crianças, que olhem na altura delas, isso se faz mais acessível, isso se aproxima, se faz disponível, né? E nada como um belo sorriso, como esses aí das fotografias que a gente tá vendo. Os bebês é estimulação, tudo vai aprender pela boca, então que haja variação tátil e de cores e de segurança também, é claro, né, gente? Estamos concluindo. Se errou, vamos ajudar e vai tentar de novo e para um pouquinho e tenta de novo, que um dia a gente dá conta. Se vocês aceitarem um nível de bagunça outro, promovam aí as pinturas, porque às vezes a dinâmica da casa também não dialoga com tanta bagunça, mas eles curtem um bocado. Tá trabalhando, chegou a criança, para, abraça, enche o pote de afeto dela, olha no olho, desliga-se de tudo, gasta ali 5 minutos. Certamente ela vai voltar a brincar e você prossegue com a sua atividade. Enquanto faz, brinca junto. É matemática contando os ovos. É a receita com a brincadeira. Então, dá para fazer assim também. Deixa a textura, às vezes quebra um ovo. Um ovo às vezes é possível, né? E puxa e veja se é melequento e lava a mão e põe a mão na farinha e vamos embora. Observação, que elas possam desenvolver a contemplação. Pegue uma máquina velha, pegue um celular que possa tirar algumas fotos. Vá lá, passe pela casa e tire 4 fotos para a mamãe. Quero ver o que é que você está observando. E depois avalie como que são as caras e bocas que eles fazem na frente do espelho. Um nível de tédio é aceitável e até necessário, porque isso elabora a consciência, não é fomentar a tristeza e só tirar os privilégios das crianças, mas ela se percebe, ela se ouve, né? Então é um exercício importante. Construa, concentre e participe e toque. O toque toca a pele, toca a alma e gera essa intimidade tão linda, né? Que é a infância com a afetividade das famílias. É possível tentar inspirá-los e estimulá-los a isso. Eu sei que nós concluímos, eu vou deixar aqui com vocês alguns contatos e vou voltar aqui para tentar mais 2 perguntas e agradeço aí o tempo que vocês estenderam de alguns minutinhos. E aí eu fico à disposição para reconhecer se a gente vai já se encerrar ou se a gente marca um novo encontro para depois falarmos de novos assuntos, não é mesmo? Ana Carolina Bacelar. Podemos considerar com 1 hora a aula uma videoaula de 15 minutos, mais atividades impressas, por exemplo? Carga horária é sempre uma ponderação. Você deve dimensionar se aquilo está adequado à idade, se é o tempo mesmo que eles vão gastar para realizar aquela atividade e não só dimensionar como atividades impressas. É difícil a gente responder isso, né? Às vezes é uma atividade que dependendo da idade, eles pegam só um lápis de cor, que é o azul, eles vão colorir independentemente do limite, eles não vão gastar nem 2 minutos na atividade, por isso ficou tão difícil de dimensionar esse tempo. Regina Célia Cunha, quais recursos poderemos utilizar para avaliar as crianças da educação infantil durante esse período? Eu acredito, Regina, que no decorrer das perguntas, dos slides, você possa ter visto a sugestão aí de um formulário de avaliação. Espero que tenha contribuído. Estão me dizendo aqui que eu posso responder 3, então vamos mais 2. Sônia Campos. Como agir com essas crianças tão pequenas quando do retorno às aulas presenciais? Como manter o afastamento necessário e as máscaras? É verdade, Sônia, esse nosso afastamento mudou o jeito de vivermos, né? Então não é só uma coisa tão matemática como agora é voltar à vida normal, a vida que segue. Não, nós vamos ter que nos redimensionar, as máscaras em termos de asseio e de contaminação e os álcools gel. Agora, a ideia é que, a expectativa pelo menos, é que o nosso retorno já esteja acontecendo numa queda bem acentuada dessas ocorrências para que a gente consiga operar esses cuidados no retorno, mas já com um nível de contaminação mais reduzido. Eu espero que consigamos isso como cidadãos brasileiros, né? O Reginaldo Rodrigues. Como fazer as observações para o relatório de desenvolvimento do aluno com esse período de afastamento?
Veja só, Reginaldo, você pode até entender e suprimir um pouco essas avaliações nesse período, mas quando retornarem, você teria que fazer quase um checklist, sabe? Quando a gente, um check-up de médico, que a gente vai item a item e faz atividades e faz um circuito e faz uma simulação e no decorrer daquela semana você vai avaliando o estágio em que ela se encontra. Se você conseguir observar por alguma live, por algum contato da professora diretamente no diálogo com as crianças, faça registro do que for possível. Mas é sempre a resposta que eu poderia te dar é do que for possível, tá bem? Se você consultar as famílias e isso tiver um contexto de bom apreço, olha, vamos mandar um questionário para vocês nos dizerem um pouquinho do que se passam aí, até para nós modelarmos alguma ajuda do que vocês precisam. Não é para caracterizar de que elas estejam fazendo a avaliação, e aí certamente tem algumas respostas que algumas não são nem muito agradáveis de se ouvir, né? De que eu não sou professora, eu sou mãe, eu sou pai. Bem, a educação é aí um desafio compartilhado mesmo entre família e escola, e a escola certamente vai estar disponível a isso. Infelizmente, temos mais perguntas, mas o nosso tempo vai se encerrando. Eu espero que tenha sido proveitoso, eu espero que tenha sido aí de esclarecimento de alguns pontos, e eu fico à disposição, vocês anotem os contatos, tendo necessidade, a gente bate mais um papo, tá bem?